Hey, fala tu tá bem? Tu tá bom? Então tá, aqui é o Zé, que sejam bem-vindos a mais um vídeo. E já adianto de antemão que, baseado no público pequeno que eu tenho e não seu conteúdo que eu normalmente produzo, esse vídeo muito provavelmente vai ter bem poucas visualizações, mas eu tô fazendo esse vídeo mais por desencargo de consciência mesmo. Direto ao ponto, eu sumi por quase 3 meses. Na verdade, eu acho que quando eu lançar esse vídeo vai fazer 3 meses. Sumi do YouTube, sumi do Threads, inclusive me sigam lá, @cff_ do JHSB. E não expliquei o motivo. Não expliquei aqui na aba de comunidade, não expliquei lá no Threads. Então, ficou por aí mesmo. Como eu disse, por desencargo de consciência, eu gostaria de dar algumas explicações pra vocês. Esse vídeo tá sem roteiro, tá? Eu gostaria de ter um roteiro com os tópicos e tal, mas eu acabei de chegar de uma reunião da igreja e tal, então eu queria montar uma linha cronológica aqui, mas acho que eu não vou conseguir fazer uma linha cronológica, então só vou falar o que tá vindo na minha cabeça agora, e aí se dane a ordem. Eu possuo diagnóstico de ansiedade. Não é algo que eu queria estar falando aqui desde cedo, não queria estar me expondo nesse nível, até porque eu não possuo o diagnóstico específico de ansiedade. Então, por exemplo, não sei se é ansiedade generalizada. Desconfio porque eu tenho outros diagnósticos que normalmente quem tem ansiedade generalizada. Mas ainda, obviamente, não vou chegar aqui falando o que eu sinto. Algo que eu tenho na cabeça é algo que ainda não é 100% comprovado. Mas é óbvio para todo mundo do meu convívio social que eu possuo ansiedade. Ansiedade, tipo assim, já ter crises e etc. Normalmente, eu tenho picos e quedas em relação à minha saúde mental. Eu aprendi muito a não externalizar o que eu sinto. Então, isso acaba me gerando algumas consequências. Dentre elas, eu tenho picos, quedas em relação à minha saúde mental, o que quem convive comigo às vezes não repara. Às vezes, eu tô todo dia com a pessoa, todo dia rindo e tal, falando, meu Deus, José, nem parece que você é assim. Mas é muito o que eu disse sobre externalizar ou não. E aconteceram muitas situações na minha vida, recentemente, que fizeram com que esse fosse o tempo onde eu mais tenha ficado em queda da minha saúde mental. Normalmente eu ficava assim, mal e etc. Tô falando muito etc nesse vídeo, né? Etc. Onde eu ficava mal, tipo assim, um dia, 2 dias, 3 dias. Só que esse quadro específico que aconteceu comigo nesse meio tempo, durou 2 meses. Eu fiquei mal de verdade. Quando eu falo mal, às vezes vocês relevam, né? Pro jeito que eu sou, levam tipo, não deve ter sido nada demais. Spoiler, foi. Acordava, olhava pro espelho, vinha minha cara manchada de espinha, o que é completamente normal, mas justamente por essa questão, né? Eu olhava, ficava 20 minutos assim parado na frente do espelho, e eu não conseguia nem pensar em nada, tipo, meu Deus, eu tô vendo algo, tipo, só vi um desgosto misturado com cansaço, desgaste. Acho que a palavra é essa, desgaste. Eu botava música animada assim, no fone de ouvido pra... Não posso falar o lugar, né? Senão eu adeus meu canal no YouTube. Mas mesmo assim, mesmo colocando música completamente animada, eu não tava me sentindo bem. Comecei a dormir um pouco. Nos primeiros dias eu comecei a dormir tarde. Não, perdão. Nos últimos dias que eu comecei a dormir mais tarde, então eu comecei a dormir por volta de 11 horas, meia-noite, que é algo que não é normal, visto que eu tenho um sono que 9h30 eu já tô morrendo de sono. Mas isso não porque me desregulei no sono, é porque realmente tava à toa, fui dormir tarde. Mas, como eu falei, foi mais pro final, porque nesse meio tempo todo, eu tenho uma coisa chamada... Uma coisa que eu chamei, mas não sei se já tem esse nome ou se é algo natural meu. Mas quando eu tô assim muito mal, eu possuo sono excessivo. Então, como eu falei, né, eu já tive vários picos e quedas em relação à minha saúde mental. E sempre nos momentos de queda, né, sempre nos momentos onde eu estou pior, eu fico com muito sono. E tipo assim, eu sou uma pessoa que, por exemplo, eu não costumo dormir de tarde. Só que eu estava dormindo cedo, 9 horas, pra mim. 9 horas é um horário não cedo. É cedo, mas não aquele cedaço, é um horário normal. Então, dormindo 9 horas, acordando 5h30, me ajeitando para ir, né? Sair de casa. Voltava, almoçava, dormia de tarde, a tarde inteira. E já não bastava, ainda nas aulas,
eu estava dormindo nas aulas, inclusive. Então eu estava quase dormindo o dia inteiro se deixasse. Isso não é algo muito normal vindo de mim. Não estou aqui para explicar os motivos do porquê. Como eu disse, eu sou uma pessoa muito nova na internet, então eu não sinto que eu já quero começar a expor, né, minha vulnerabilidade aqui. Eu não exponho para amigo meu, amiga meus que, sei lá, tem amizade há mais de 7, 8 anos, eu não vou expor para pessoas no YouTube onde, vamos ser sinceros, eu não consigo ver quem está do outro lado da tela. Então, eu não vou expor o que me levou a essa crise. Na verdade, tem uma amiga minha que ela tem mesmo diagnóstico meu, passou, por incrível que pareça, a gente tem um ano de diferença, ela já passou pela mesma situação que eu passei. Então, ela foi a pessoa que mais me auxiliou nisso. Acho que ela é uma das únicas que sabe, se não a única. Detalhadamente. Já contei, tipo, eu tô sentindo isso e isso, mas rasamente pros outros, ela foi a única que realmente eu desabafei tudo. Então, como eu disse, eu não vou contar o porquê, mas eu vim explicar que, sim, eu sumi porque eu estava num nível de, eu esqueci a palavra, um momento. Não é incapacidade. É tipo incapacidade somada com preguiça. Peraí, calma um momento. Não é procrastinação também. Eu falei essa palavra esses tempos todos e agora eu não tô lembrando. Eu não tava conseguindo, tipo assim, passar a tarde sem ser na cama. Obviamente eu tinha minhas obrigações. Eu faço o curso de inglês. Eu tenho as coisas de casa pra fazer. Inclusive, adivinha só o que começou o momento. Não, vou deixar pra falar isso depois, um momento. Mas outras atividades extracurriculares, eu não estava lavando os pratos. Tudo bem que às vezes minha mãe já não é de hoje que minha mãe reclama comigo que às vezes eu não lavo os pratos. Mas normalmente é porque antes eu realmente não queria fazer. E nesse período é porque realmente eu não estava conseguindo. É como se eu estivesse sem forças, inclusive para editar os vídeos do canal. E esse foi o principal motivo pelo que eu sumi. Antes disso tudo, eu tinha gravado um vídeo. Inclusive eu já apaguei o vídeo, porque eu achei um pouco sem carisma, talvez porque eu já estava entrando nessa fase, então meu carisma estava um pouquinho baixo. Talvez eu vá regravar ele, tá? O vídeo foi apagado, mas a ideia não. Que era jogando diferentes Stories of Hell no Roblox. Então, o vídeo foi excluído, porque eu tinha gravado ele e falei, não, semana que vem eu edito. Semana que vem eu edito, semana que vem eu edito. Eu não estava editando nunca. Eu não abri o editor nesse meio tempo. Eu nem selecionei os vídeos, pra vocês terem ideia. Eu não abri o editor, na verdade. E pra eu estar com incapacidade de abrir o meu... eu edito pelo meu celular. Eu estava sem capacidade de fazer isso. É pra vocês perceberem que realmente eu não estava arranjando muitas forças. Eu já tô um tempo sem fazer terapia. Eu voltei semana passada. Só que essa semana a minha psicóloga estava fazendo aniversário e tal, então só voltei semana que vem. Mas eu fiquei um tempo sem psicólogo. O que por um lado foi bom, pra saber se realmente eu estava melhorando ou não, até para não ficar dependente de um profissional a minha vida inteira. Mas foi ruim porque tinha muitas questões para tratar e que eu não consegui. E antes dessa minha questão mental acontecer, eu tinha falado com minha mãe, por favor, coloca para eu voltar para a terapia. Isso antes. Só que eu comecei a fazer num lugar onde é muito cheio. Então eu só arranjei vaga justamente para a semana passada. Sendo que eu, na verdade, pedi isso desde março. E minha mãe começou a marcar em junho. Começou a fazer isso tudo em junho. Então foi mais ou menos um mês para poder ver disponibilidade, horário, etc. Então, obviamente, eu não vou colocar culpa em nenhum parente meu porque adiou algo do tipo, porque realmente foi uma questão de disponibilidade. E foi até bom ter procurado ajuda nesse meio tempo. Eu ia sumir de todas as redes sociais. Inclusive, outra coisa, eu ficava muito tempo no... Pra vocês perceberem o nível que eu tava, quando eu ficava muito tempo rodando vídeo já, eu me estressava. Desligava o celular, botava assim na mesa. É justamente sobre isso, gente, desgaste. Parece que eu tinha cansado até de ver vídeo. Tipo assim, abrir a barra de notificação 14 vezes ao dia e ver que ninguém... Meu Deus, já tô começando a dar os motivos do que eu falei que não ia dar. Enfim, corta essa parte disso. O importante é que agora eu estou bem. Engraçado que logo depois do momento que eu senti que eu estava bem, eu tive uma crise de ansiedade, né? Enfim, de novo, não vou estar falando sobre isso. Mas eu tô me alinhando, graças a Deus, agora. Eu tô conseguindo me sentir bem. Minha equipe ganhou gincana. E aí eu já fico mais alegre e tal. Então, é isso tudo que importa. É um conselho para caso você esteja passando por isso no momento.
essa questão da crise de ansiedade, esses momentos depreciativos / depressivos, lembrando que ter crises depressivas não é o mesmo que ter depressão. Às vezes você pode ser uma pessoa completamente sem nenhum transtorno e você pode ter crises depreciativas, que é completamente normal. Então, se você estiver passando por isso, primeiramente, procure, até mesmo se você não conseguir procurar algum psicólogo, um psiquiatra, procure justamente quem você sabe que é de sua maior confiança. Também pessoas que já tenham passado por isso. Agora que eu reparei, a luz do que eu tô pelo aqui atrás, está vendo um raio de sol aqui no momento. Raio de sol. A luz do sol nos seus cabelos. Isso. E agora eu gostaria de, nesse meio tempo, falar o que aconteceu na minha vida, coisas novas que aconteceram. Dentre elas, uma das coisas que eu falei que eu ia falar. Yeah! O último falhou, desculpa. Eu esqueci como é essa. Como era essa? 002057? Não. Eu esqueci como era parabéns, gente. Comecei a fazer violão, tô aprendendo ainda, já tem um mês que eu entrei, então não cobre muito de mim. Gente, eu juro que aconteceu mais coisa na minha vida. Eu juro. Mas eu tô há uns bons minutos aqui tentando pensar. Talvez não tenha acontecido, eu tô achando que aconteceu, e na verdade minha vida é completamente desinteressante. É isso. Engraçado que o último vídeo eu falei, gente, agora eu vou postar um pouco mais. Aí eu desapareci. Gente, imprevisível é assim mesmo. Mas eu não vou prometer mais frequência de postagem. Eu vou cumprir com elas de vez em quando. Mas eu não vou chegar aqui falando, vou postar assim frequentemente e tal, não. Se eu começar a postar frequentemente, vocês vão reparar na minha aba de vídeos. Mas eu não vou prometer nada, porque às vezes eu não vou conseguir postar. E depende muito das minhas necessidades. Meu dia não é sempre livre. Mas no final das contas foi isso. Foi um vídeo mais introspectivo, falar o que estava acontecendo comigo. Como eu disse, não que eu tenha fãs, seguidores fanáticos por mim, mais de 50 mil, não é isso. Mas não seria honesto, pelo menos pelo que eu vejo. Eu acho que esse vídeo vai ficar minúsculo, porque ele tá com 18 minutos, isso sem seus momentos que eu tô em silêncio. Então provavelmente ele vai virar um shorts. Mas espero que vocês tenham gostado. Não vou trazer mais vídeos introspectivos, porque vai parecer que é muito egocêntrico da minha parte só pensar em visualização, mas realmente é uma coisa que mais importa agora que eu comecei um canal, né? Por mais que eu tenha 1 ano de canal, tenho poucos seguidores, tal, sou muito novo. Então não vai ser isso que vai me direcionar a diversos públicos. Na verdade, pelo contrário. Eu preciso justamente encontrar um público específico, focar nele, para quando eu começar a crescer, aí sim trazer diversos vídeos. Mas, mesmo assim, eu quis trazer esse tipo de vídeo, né? E a mensagem que fica é, procure sempre alguém que vá te entender. Nesse momento, não se vá com pessoas que... Nossa, você tá do lado o tempo todo e a pessoa não faz nada por você. Finge que faz por você. Meu Deus, bati no microfone. Finge que faz por você e não faz por você. Vai te ver chorando, meu Deus. Cadê aquela minha amiga que falou que esse tempo todo se importava comigo? Cadê aquele amigo que é super brother comigo e tal? Não aparece. Justamente por isso, a gente vai procurar sempre quem a gente sabe que passou por uma situação parecida com a nossa para poder nos ajudar de fato. E, obviamente, procurar sempre terapia. Terapia não é coisa de maluco. Tirem isso da cabeça de vocês. Terapia, às vezes, é pra você... Na verdade, terapia é feita pra você desabafar. E a terapeuta te expor pra todos os seus parentes e tal, etc. Terapia é pra você desabafar. E não porque você é maluco, mas sim pra você entender o que pode estar acontecendo na sua cabeça. Às vezes, você pode estar passando por vários momentos complexos e tal, e não tem nenhum tipo de transtorno, nenhum tipo de deficiência invisível, etc. Porque, às vezes, é só para você poder entender a sua cabeça. Se você sozinho não entende, que um profissional te ajude a entender. Porque, às vezes, ele vai falar, é capaz de você ter isso. Só que você fala, não é bem assim e tal. Sempre vão procurar uma orientação para que você esteja bem.
para que você entenda o porquê você anteriormente não estava bem. E é isso que vai mais importar com você nesse momento. Engraçado que eu tô falando isso, como eu falei, poucas pessoas não veem, então eu vou me sentir falando comigo mesmo com as paredes. Mas é isso, gente. E que vídeo, né? Não teve muita edição, não teve intro. Mas, sei lá, às vezes é importante. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve e clica no sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Se você não gostou, você vai fazer tudo isso sim, que eu tô precisando de pão. Na minha casa não tem pão. Então, irmãs, um beijo. Tchau. E agora eu vou voltar, prometo.